Olá, sejam bem-vindos ao canal Lame BI Academy. Meu nome é Marcelo Puentes e neste vídeo falaremos sobre hierarquia de dados. Tá? Antes, deixe seu like, ligue as notificações. Após assistir o vídeo, deixe seu comentário. Nos siga em nossas redes sociais. Acesse o nosso site para baixar a base de dados que nós vamos utilizar aqui no nosso exemplo. E esse é o mantra, né? Bom, essa questão de trabalhar com hierarquia, eu vou apresentar a vocês de duas formas, né? Através da hierarquia dos campos, realmente, né? E aí nós vamos utilizar o recurso de drill down em um gráfico para vocês saberem como é que essa hierarquia funciona, tá? E depois vamos trabalhar também com um gráfico específico que é de árvore de hierárquica, né? Árvore hierárquica, acho que esse é o nome. Né? Então, são essas duas formas que eu vou mostrar para vocês a gente trabalhar com hierarquias, tá? Bom, antes vamos, obviamente, fazer uma carga de dados aqui para a gente ter com o que trabalhar. Então, aqui, em página inicial, pasta de trabalho Excel, nós vamos pegar aqui é, estudos sobre gráficos, tá? Essa é a nossa pasta. Essa pasta que vocês vão lá no site fazer o download para a máquina de vocês, tá? Então, dá um pausa no vídeo, vai lá, volta, tá tudo certo. Aqui ele vai trazer para a gente uma tela com as tabelas que a gente pode pegar dessa pasta. É sempre bom entender o conceito do Excel, tá, gente? Porque os arquivos XLS são pastas. Dentro dessa pasta, você tem várias folhas, que são as planilhas, tá? Então, nós vamos pegar aqui a papelaria, clica nela aqui. Ela vai fazer uma apresentação aqui para vocês. Clique em carregar e deixe ele trabalhar aí para ele fazer essa carga de dados para a gente. E nós vamos, obviamente, melhorar esses dados aí depois para que a coisa fique mais tranquila e mais de fácil entendimento. Aqui ele está começando a carregar, sincronizar com a aplicação. Esse botão aqui de aplicar alterações, não precisa se preocupar, porque essas alterações que ele está acusando aqui já é a carga de dados. Então, nesse caso, nem precisaria clicar aqui, deixa ele rolar aqui. Ele está fazendo a carga de dados agora. Esse processo pode ser um pouco mais rápido, um pouco mais demorado, dependendo da máquina, dependendo da tua conexão, enfim, dependendo da estrutura que você está tendo para trabalhar. Tá? Então, 43 linhas carregadas, perfeito. Vamos dar uma olhada então, vamos conhecer a nossa tabela, né? Papelaria aqui, ó, são esses campos e quais são os dados de papelaria. Clica nela. Aqui à sua esquerda você tem um segundo botão que é modo de exibição da tabela. Clica nele e aqui ele vai apresentar os dados. Nós já vamos melhorar a apresentação de alguns dados a partir daqui mesmo, tá? Vamos fazer algumas formatações. Então, clica aqui na coluna de data à venda, ele vai trazer para vocês aqui uma nova aba de ferramentas da coluna, onde nós temos aqui a estrutura, formatação, opção formato, seleciona aqui, ele está apresentando um long date com o dia da semana, nós queremos um short date. Vamos aplicar a mesma regra aqui em data de entrega, short date. Vamos colocar símbolos monetários, né? Porque são valores monetários nas colunas de valor total e valor unitário e valor total. Clique em valor unitário. Aqui ele já diz que o tipo é decimal. O formato está geral. Então eu quero um formato agora que seja moeda. Aí ele já traz o cifrão. E agora a gente vai fazer o seguinte: vamos clicar no cifrão aqui, ó. E aqui nós temos uma dificuldade. Qual é? O cara que desenvolveu essa lista, ele colocou o símbolo monetário e depois a localização do símbolo monetário. Então, a gente tem que enrolar essa lista aqui, ó, sempre olhando a localização. Então, aqui é chinês ainda, ó. Inglês,
Malaio, moicano, norueguês, português, Brasil, ó. R cifrão. Então, perfeito, ok. O valor total a gente vai fazer a mesma coisa, só que aqui vai ter um detalhezinho a ser acertado. O tipo de dados aqui é inteiro, então nós temos que mudar esse tipo para decimal. Então, seleciona aqui, ó, coloca decimal. E aí ele vai te dar um alerta. Esse alerta nada mais é do que, ele está te dizendo o seguinte, olha, você tem uma informação que é uma informação mais elástica. E agora você está levando para um tipo de dados mais restritivo. Exemplo, você tem um CPF, uma coluna de CPF. O CPF, para que ele apresente pontos e traços, que são os separadores, ele é do tipo texto. Mas ele é composto só por números. Então, se eu tenho uma sequência de CPFs que ainda não tem os separadores, mas está classificado como texto, eu posso levá-lo para. Posso transformá-lo em numérico? Posso. Por quê? Porque os caracteres que compõem o CPF são só números, de 0 a 9, né? Então, eu não terei perda de dados. Então, se eu pego uma palavra, agora, se eu pegar uma palavra e tentar transformar em número, eu não vou conseguir. Eu vou perder alguma coisa. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: olha, é como se fosse isso, né? Se você estivesse pegando um texto que aceita qualquer caractere do teclado e levando para número, que só aceita caracteres de 0 a 9. Então, voltando ao exemplo do CPF, como o CPF é formado só por números, você poderia fazer essa transformação. Mesmo assim, ele vai te observar, vai te chamar a atenção. Por quê? Porque mesmo identificando que um campo texto só tem números e ele é compatível com o campo numérico, eu posso ter CPFs que comecem com zero. E como o zero à esquerda, em tese, não tem valor, todos os CPFs iniciados com zeros teriam esses zeros cortados. Então, você teria os seus CPFs sem uma uniformidade, né? Então, tem que só tomar cuidado com isso. Se você está saindo de um tipo de dados que aceita vários ou todos os caracteres do teclado, para um que é mais restritivo, você tem que tomar cuidado para não perder dados. Aqui eu não vou perder, porque eu só tenho número. O que eles estavam me colocando de restrição é que eu tenho um dado inteiro e agora vou precisar usar vírgula e centavos, né? Então eu tenho restrições, eu tenho regras diferentes, né? Então aqui é só dizer sim. Tudo isso que eu expliquei é só para dizer sim aqui, tá? E aqui nós vamos colocar então como moeda. Aí ele vai colocar o R cifrão e vai colocar também. Agora aqui nós vamos pegar o símbolo monetário. Como nós utilizamos o símbolo monetário recentemente, ele já está aqui. E ele já atribui também duas decimais. Então, a formatação que a gente precisava está aqui. Beleza. Vamos voltar lá à tela do painel. Aqui nós vamos começar a usar a hierarquia. Como é que eu entendo? Como é que eu entendo, não? Como é que a hierarquia deve ser entendida? Imagina uma pirâmide, tá? O topo da pirâmide, né? Ele consegue ter influência sobre a camada seguinte. A segunda camada de cima para baixo influencia a terceira. A terceira influencia a quarta e a quarta a quinta e assim sucessivamente. Então, colocando isso no corporativo, você tem um presidente. Esse presidente, abaixo dele, tem uma camada de diretores. Abaixo dos diretores, você pode ter lá gerentes. Abaixo dos gerentes, você tem lá chefes de supervisores. E embaixo dos supervisores você tem efetivamente as pessoas. Então, você tem um presidente que é da empresa toda. Aí você tem um diretor de marketing, um diretor financeiro, um diretor administrativo.
Esse diretor, um diretor de informática, esse diretor de informática pode ter abaixo dele um gerente de rede, um gerente de negócios, um gerente de aplicativos, um gerente de consultorias. Esse gerente de rede vai ter abaixo dele técnicos de rede. Então, é assim, eu tenho uma informação que ela consegue agrupar as outras. É essa noção, né, essa ideia que a gente tem que trazer para cá. Então, aqui nós vamos trabalhar esse exemplo pegando vendedor e item, partindo do princípio que o vendedor está no topo da pirâmide e um vendedor pode vender vários itens, tá? E esses vários itens têm preços e quantidades diferentes de vendas. Então, a nossa pirâmide é desse jeito. Aqui, o que que a gente vai fazer? Olha só. Eu vou clicar com o botão direito no campo vendedor e vou selecionar aqui a opção criar hierarquia. E aí ele vai criar aqui para mim uma hierarquia vendedor ou vendedor hierarquia, onde eu só tenho esse camarada, por enquanto. E agora eu vou trazer o item para baixo desse vendedor. Clico aqui em item. E agora, ao invés de criar uma hierarquia, que eu já tenho ela criada, eu vou selecionar adicionar a hierarquia. A qual hierarquia? A única que eu tenho, que é a perdão, vendedor e hierarquia. Então agora eu tenho esse camarada aqui. Aí, pronto, a hierarquia já está pronta. Não preciso fazer mais nada, a hierarquia está pronta. Agora, qual é a aplicação disso? Onde é que eu vejo o resultado disso? Olha só, eu vou pegar aqui um campo, ó, desculpa, a gente alcançasse, tá? É gráfico de colunas clusterizado. Então, eu vou abrir ele aqui, porque só vai ficar esse cara aqui mesmo. E aqui, vou esquecer a hierarquia por enquanto. Eu vou pegar o campo vendedor e jogar aqui, ó. Tá? Posso até pegar o campo valor total e jogar aqui no eixo. Então, aqui eu tenho os vendedores. Se eu fosse pegar o campo item e jogar aqui embaixo, olha o que que eu tenho aqui, ó. Tá? E eu tenho essas setas aqui que já me permitem fazer um drill down ou um drill up, ó. Tá vendo? Aqui está acionado e eu posso descer outros níveis aqui, ó. Então, essa é uma forma também que eu tenho de usar o recurso de drill down no gráfico. Mas, quando eu trabalho com hierarquia, normalmente a gente faz o seguinte, que se eu usar só vendedor, ó, quando eu selecionar uma coluna, não vai acontecer nada. E ele nem traz mais aqueles botões para mim, tá vendo? Então, eu faço o seguinte, eu chego aqui e pego a hierarquia vendedor. Aqui, ó. O que que ele já faz? Tá vendo? É o mesmo resultado do outro. Ah, Marcelo, mas tem duas formas de fazer? É, tem. No Power BI tem várias formas, várias coisas que você faz de formas diferentes. Então, usando a hierarquia, eu tenho aqui um drill up, que é subir para a camada, e eu tenho um drill down, que é agora modo de análise ativado. Então, eu posso descer para a camada, ó, eu posso subir. Ou eu posso trazer aquela outra que é ir para a camada de baixo mesmo, tá? O grande detalhe é o seguinte, é que quando você chega aqui, perdão, quando você chega no gráfico e já clica em cima dele e ele está com o drill down ativado, ó, ele já sabe que ele tem que descer um nível, tá vendo? Ó, isso é o drill down. Ele me diz aqui quem vendeu o quê, de acordo com o que eu selecionar aqui, ó. Se eu não quiser mais essa funcionalidade de drill down, eu desabilito ela aqui. E aí, se eu clicar, ele só vai selecionar, tá?
Se eu fizer daquela outra forma, olha, eu vou voltar àquela forma como tinha visto. Eu vou desprezar aqui a nossa hierarquia, vou colocar o campo vendedor e vou colocar o campo item, tá? E vou subir o nível e vou, ó, tá desativado. Desculpa, deixa eu para o modo tabela, que não tem nada a ver com o que eu quero. Ó, quando eu clico, ele faz isso. Se eu ativar aqui, ó, ele faz o drill down também. Tá vendo? Então eu posso ter como é que se diz? Eu posso ter um conforto maior de estabelecer uma hierarquia, e aí quando eu jogo para cá já fica mais fácil, ou eu posso fazer assim também. São as duas formas que eu tenho de trabalhar com hierarquia, tá? É quando a hierarquia, na verdade, ela faz o quê? É quando você tem dois campos dentro do mesmo núcleo de atividade ali. No nosso caso aqui do gráfico, eu tenho eixo X no eixo X eu tenho duas informações diferentes, tá? Agora, aqui eu tenho isso. Repara o seguinte, se eu pegar a data da venda, na hierarquia da data da venda, pegar o mês e pegar o dia, tá? Ou até eu posso pegar o dia e colocar antes, né? Aí depende de como eu estou arrumando aqui, ó. Tá vendo? Tá? Ou então eu posso até fazer o seguinte: eu posso pegar a hierarquia toda, tirar o trimestre e tirar o ano. Aí eu tenho aqui, ó, a mesma. Tá vendo? Ó, já é diferente, ó. Eu fiz a mesma coisa, como eu estava falando. Mas, ó, então, a questão da hierarquia, você tem que sempre dar uma olhada e ver se ela está funcionando. Aqui eu estou fazendo de outra forma. Se eu tivesse um filtro aqui, se eu chegasse aqui, ó, e colocasse, por exemplo, uma segmentação, que é um filtro, né? E eu vou colocar aqui o mês, por exemplo, e vou selecionar janeiro, aí ele vai me trazer, ó, o dia. Deixa eu botar isso aqui de outra forma, ficar mais fácil. Eu vou colocar ele aqui como suspenso. Aí fica mais fácil de selecionar. Ó, março, tá vendo? Então ele está trazendo só março para mim e os dias que eu tive vendas em cada um daqueles meses. Se eu não marcar nada, ele vai ler todos os meses e trazer os dias daquele mês em que teve alguma venda. Sendo que, aqui, ó, se eu selecionar aqui, ó, não vai funcionar, tá? E o máximo que ele vai fazer, ó, é selecionar, tá vendo? Ou então colocar no efeito tabela lá, se você quisesse ver como uma tabela, que aí ele traz um efeito de tabela aqui embaixo. Tá vendo? Aquele botão que ele estava colocando, ele traz uma tabela aqui para gente. Então, essa é a diferença de quando você vai trabalhar com o drill down habilitado ou não. Se você trabalhar com ele habilitado, ele vai procurar descer para o nível seguinte. Mas ó, aqui eu estou com o drill down habilitado, estou usando dados de hierarquia, mas ele não está fazendo aquele, ó, porque eu já estava, ó, estava no dia, certo? Agora eu estou no mês, então agora eu consigo baixar no dia, tá? Então assim, é um recurso fácil, mas ele tem lá o seu nível de complexidade, né? Então, resumindo, a hierarquia você vai definir colocando
da forma como nós fizemos aqui, botão direito, criar hierarquia, aquela coisa toda, ou você pode simplesmente chegar e jogar os dois campos que você quer de forma hierárquica aqui. Só que você tem que estabelecer a ordem, né, para que ele funcione da forma correta, tá? Então, essa é a questão da hierarquia. Montá-la aqui ou montá-la direto no gráfico, como nós fizemos, né? Colocando o vendedor e item, habilitando o drill down, e aqui ele vai me dizendo quem é aqui vendeu o quê, tá? Então, esse recurso é o recurso de drill down, que se ficará habilitado sempre que ele entender que no eixo X você trabalhou com hierarquia. Seja uma hierarquia onde você forçou, onde você realmente criou a hierarquia dos dados aqui, ou se você simplesmente fez de uma forma mais livre, que é pegar e jogar aqui, né, os campos na ordem que você quis que a hierarquia aparecesse. Perfeito? Então, hierarquia com drill down. Agora, mudando aqui para uma outra página, nós temos esse gráfico aqui, ó, árvore hierárquica. Esse gráfico, ele também trabalha com a hierarquia, tá? Eu só vou demonstrar a hierarquia, depois eu faço um outro vídeo mostrando como é que se formata esse gráfico, tá? Então aqui, ó, eu quero analisar, por exemplo, vendedor. Então ele me diz que eu tenho 47, 43 vendedores, não, eu tenho 43 linhas na coluna vendedor. Se eu quisesse saber quantos vendedores eu tenho, aí eu teria que fazer uma contagem distinta, porque aí eu só tenho 4 vendedores, tá? Então, aqui eu tenho 43. Bom, e eu quero analisar ou explicar a minha análise por quem? Eu quero fazer por item. E aí ele vai trazer para mim aqui um sinal de adição, onde ao clicar aqui, eu escolho valor alto, baixo ou item. Eu quero ver os itens. Aí ele traz os itens para mim. Tá vendo? E aí eu poderia ver por valor total também. Aí eu vou analisar aqui, ó. E aí eu ganho o sinal de adição nesse camarada aqui e posso pegar o valor total, tá? Ah, mas eu não estou vendo o vendedor. Se eu quisesse ver o vendedor, olha só o que a gente poderia tentar fazer. Ó, se você item não, desculpa, item já está. Se você trouxer o campo vendedor para cá, vou tentar botar ele aqui, ó. Ele deixa, ó. Então eu tenho quantas linhas eu tenho de vendas? Eu tenho 43. Então, se eu somar aqui, tem que dar 43, porque são 43 linhas. Eu tenho três linhas para a Ana Paula, 12 para o Marcelo e 9 para o Cláudio e 9 para o Sérgio. Vou apagar aqui só para a gente abrir de novo. Da Ana Paula, eu tenho. Vamos pegar os itens. A Ana Paula vendeu, eu tenho 5 linhas de caneta azul, 3 linhas de apontador e assim por diante. Vamos ver aqui o valor total de cada um deles. Então, eu tenho isso aqui. Vamos refletir isso numa tabela, para a gente entender como é que vai funcionar, como que isso funciona. Eu vou colocar uma borda aqui só para a gente ter uma ideia de limites, tá? Então, aqui em efeito, ó, fronteira visual. Pronto. Tem aqui uma bordinha para ela. Agora eu vou trazer uma tabela, tá? Vou separar aqui um pouco. Quais são os campos que eu tenho aqui, né? Eu tenho vendedor, eu tenho o item, eu tenho o valor total
Só que aqui eu tenho mais um que é a quantidade de linhas que eu tenho. E aqui não está refletindo isso. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar, porque eu tenho contagem aqui, tá vendo? Então eu vou pegar o campo valor total de novo e vou mandar contar, tá? E os outros, ó, eu vou colocar não resumir, para a gente entender o que está acontecendo ali. Então vamos ver se o que está aqui é verdade. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui está dizendo que tem 13. Por quê? Porque eu tenho uma repetida aqui, ó. Então, se aqui tem 2, é porque eu tenho 13 realmente. Aí vamos pegar de caneta azul. Caneta azul, ele diz que tem 5. 1, 2, 3, 4, mas um deles tem 2. Tá vendo? E aqui, quando ele tentou abrir, ele colocou o 2 que tem 27, o um que tem 4,50, o outro que tem 12 e o outro que tem 22. Então, eu tenho uma reflexão do que tem na tabela através do gráfico de árvore hierárquica, né? Então, é assim que eu monto esse gráfico. Logicamente, ele tem lá os seus parâmetros de formatação, mas, como eu disse, aqui eu só vou mostrar a questão da hierarquia. Então, nós temos uma hierarquia vista através de um drill down, né? Onde você habilita aqui e você tem uma camada mais abaixo, ou você tem um gráfico que já trabalha com essa árvore hierárquica, que é o mesmo gráfico, né? O mesmo nome, e traz aqui para você. Eu só coloquei a tabela para vocês entenderem o que eu estou fazendo, mas não é uma coisa necessária, tá? Então é isso, pessoal. Está aí hierarquia através da composição da hierarquia mesmo, através dos campos, das formas como eu tenho que fazer. Então, eu mostrei para vocês que não necessariamente preciso fazer desse jeito. Eu posso simplesmente pegar dois campos e colocar ali, né, no eixo, tá? E nós vimos também o drill down e vimos também o gráfico de árvore hierárquica. Vai lá no site, dá uma lida no texto que está lá, porque ele está lá tela por tela, está bem explicado, né? E deixe seu comentário, deixe seu like, ligue as notificações, nos siga nas nossas redes sociais e acesse o nosso site. Eu estou postando vídeo toda quarta e toda sexta ao meio-dia, tá? Por que que só segunda e quarta, Marcelo? Porque eu sou um só, né? Eu tenho uma outra atividade e aí eu tenho um tempo específico para gravar o vídeo, para desenvolver o material, o texto que está lá, né? Para criar os exemplos que estão aqui. Enfim, então é uma pessoa só para gravar o vídeo, para editar, para postar, para agendar a postagem, tá? Mas o importante é que esse conteúdo chegue até vocês e auxilie aí no entendimento do Power BI. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Até!